Entre o que é miraculoso e a sua vida, há muita coisa trivial, rotineira, corriqueira do dia a dia. Entre as coisas grandiosas que esperamos, ansiamos e até buscamos, há muita coisa simples. E é isso que precisamos entender às vezes. Existe muita coisa simples, muita coisa corriqueira do dia a dia, coisa que para muitos é banal, mas estas coisas movimentam coisas grandes. Na vida a dois, há muita coisa pequena, simples, corriqueira, banal para muitos, que faz parte do dia a dia, mas que é essencial para manter o casamento, manter o relacionamento. Você trabalha no comércio, há muita coisa que você faz no dia a dia que é corriqueiro, é rotineiro. Oferecer um produto, saudar com bom dia ou cumprimentar com bom dia as pessoas, oferecer, descer ali os produtos e mostrar para as pessoas. A nossa vida, ela é repleta de coisas rotineiras, corriqueiras, mas que são essenciais para movimentar e mover coisas grandes. Você se levanta pela manhã, tem que lavar o rosto, você se levanta pela manhã, tem que escovar os dentes. São coisas que aos olhos de muito é simples, é rotineiro, é corriqueiro. Nós fazemos isso todo dia, mas é justamente por fazer essas coisas que a princípio pode parecer pequena, insignificante, trivial, comum, que coisas grandes começam a ser movimentadas, porque estas coisas que a princípio é pequena, é rotineira, elas ativam coisas grandes. Eu quero tentar trazer uma reflexão baseada em Atos, capítulo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e abrir em Atos capítulo 12, Atos escrito ali a partir de 70 depois de Cristo, há algumas dúvidas a respeito dessa data, mas a partir de 70 para frente, por Lucas, o médico, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, tá bom? Ele escreveu Atos, e Atos ele vai narrar, ele vai trazer para nós o movimento apostólico, o movimento da igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Você vai ver sobre os apóstolos de Cristo, como eles viveram, como foi esse caminhar, esse início, sabe? Esse gênesis da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, e você vai aprender muito com Atos capítulo 12. Se você puder ler Atos todo melhor ainda. Você pega o início de Atos ali, vai mostrar o Pentecoste, o revestimento de poder que a igreja recebe. Você vai ver o sermão de Pedro, onde 3.000 almas se convertem após uma mensagem de Pedro. Você vai ver a igreja crescendo, você vai ver o sinédrio judaico, né? O sinédrio se preocupando com esse movimento, com esta igreja, com esses cristãos, com esses que estão anunciando um evangelho transformador, e os que se convertiam, eles eram perseverantes no ensino apostólico, eles eram perseverantes na doutrina, eles cuidavam um do outro. Se houvesse alguém em dificuldade, essa igreja do primeiro século, você vai ver que esses cristãos, eles cuidavam um dos outros. Você vai ver ela crescendo, eles pregando, sinais e prodígios acontecendo. Você vai ver a perseguição aumentando, você vai ver os judeus perseguindo, os líderes judeus perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Você vai ver ali o sinédrio trabalhando junto com os líderes do judaísmo para perseguir os do caminho, para perseguir os pequenos cristos, para perseguir esse movimento que começou e só cresce e só avança. Você vai ver Estevão morrendo ali aos pés do jovem Saulo, que depois veio ser o apóstolo Paulo. Você vai ver que a perseguição ela começa a crescer ali depois da morte de Estevão, no final do capítulo 7 de Atos. Então, Atos ele mostra que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela vivenciou muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas, mas também mostra uma igreja que enfrentou dura perseguição, uma igreja que enfrentou afronta, que enfrentou prisão, uma igreja que enfrentou a morte, uma igreja que teve que lidar com os anciões do judaísmo, né? Teve que lidar com os fariseus, com os escribas que comandavam ali o sinédrio, né? Vamos dizer que o sinédrio era o STF do judaísmo, trabalhando a favor do judaísmo. Você vai ver essa igreja enfrentando grandes desafios, grandes
problemas, mas também grandes maravilhas, experimentando a vinda do Espírito Santo, experimentando as vidas que o Senhor ia acrescentando e essas vidas perseverando, sabe, na doutrina dos apóstolos, cuidando um do outro, orando, tendo tudo em comum, ajudando o que tinha necessidade. Atos é uma maravilha. Nós precisamos ler Atos dos Apóstolos, tá bom, querido? Mas o capítulo 12, ele fala a respeito de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, ele olha para esta igreja que está crescendo, esta igreja que está como uma bola de neve, aumentando dia após dia. Ele olha que não apenas gentios, mas judeus têm se convertido. Ele olha para até mesmo os judeus mais fanáticos, aqueles judeus mais radicais, também tem se convertido, porque Atos vai mostrar a conversão de Saulo. Saulo trabalhava a favor do Sinédrio, Saulo perseguia os cristãos, Saulo ele perseguia a igreja, e Herodes Agripa ele vê uma ótima oportunidade de alimentar a sua base política. Ele vê uma ótima oportunidade de trazer algo para agradar os judeus, aqueles radicais, fanáticos, fervorosos. E ali em Atos capítulo 12, você vai ver que Herodes ele manda prender alguns da igreja. O capítulo 12, verso 1 diz que Herodes mandou prender alguns da igreja. O verso 2 vai falar a respeito da morte de Tiago, irmão de João. Ele diz que Herodes, além de maltratar alguns da igreja, ele manda matar Tiago, o primeiro mártir, vamos dizer assim, dessa igreja primitiva, dessa igreja do primeiro século, assim, do campo dos apóstolos. Você vê que primeiro dos líderes da igreja primitiva, vamos pôr assim, experimentando um mártir, porque Estevão já havia morrido de maneira muito grave, muito assim dura, muito feroz, né? No final do capítulo 7 mostra a morte de Estevão aos pés do jovem Saulo, mas do grupo dos apóstolos, o primeiro mártir é Tiago, um dos líderes da igreja do primeiro século. Herodes Agripa I manda decapitar. O texto diz assim: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Verso 2, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Aí o verso 3 diz assim: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, ou pães asmos. Ou seja, Herodes Agripa I, que era neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças em Belém. E ele era sobrinho de Herodes Antipas, o mesmo que mandou arrancar a cabeça de João Batista. Ou seja, você vê que a igreja do primeiro século, dos apóstolos, a igreja primitiva, ela tem algumas figuras sanguinárias perseguindo ela. A igreja ela não teve moleza. E aqui fala que Herodes Agripa, ele manda matar a fio de espada Tiago. Tiago, ele é morto. Tiago, ele experimenta a morte. Ou seja, Herodes, ele não se agradou apenas em maltratar, mas ele mandou matar. E ele viu que isso agradava a sua base, ele viu que isso poderia ser um ato político, ele viu que isso poderia ser um favor para esses judeus radicais, fanáticos. Então, o que ele faz? Ele manda prender outro líder da igreja do primeiro século, Pedro. O apóstolo Pedro, ele é preso porque Pedro, você pega Atos, o início de Atos, você vai ver que Pedro, ele está envolvido no crescimento, no avanço da igreja, sabe? Pedro está pregando e tem 3.000 almas se rendendo, sabe? Pedro, ele está fazendo a igreja avançar, está sendo um instrumento de bênção para a igreja. E Herodes vê uma ótima oportunidade de agradar a sua base. Ele vê isso como um ato também a favor dele. Ele quer agradar, ele quer fazer ali, passar mel na boca desses judaizantes, radicais, fervorosos. Ele fala assim, gente, prende Pedro também. É um dos líderes, já tentaram prender ele para trás, mas ficaram com medo. O Sinédrio ficou com medo
para trás, de dar uma sentença mais dura a favor, contra Pedro, porque aí eles olhavam para os milagres, para os prodígios, e eles falavam assim, gente, como é que nós vamos manter esse cara na prisão? Como é que nós vamos matar Pedro, sendo que por intermédio dele, por intermédio desses apóstolos, milagres, sinais, prodígios têm acontecendo, a população está vendo e vai ficar feroz contra nós. Mas Herodes Agripa I aqui, ele vê uma ótima oportunidade de matar Pedro e usar isso a favor dele, porque é período de festa, é período onde esses judeus mais fanáticos, esses judeus mais fervorosos vão estar na cidade. Ele diz, olha, assim como matamos Tiago e isso agradou o povo, vamos matar Pedro também. Sabe, essa igreja, esses cristãos têm nos incomodado, têm incomodado o judaísmo, têm incomodado o sinédrio, têm incomodado os judeus praticantes, fervorosos, radicais. Então vamos matar Pedro também. E aí Pedro está preso. E há uma promessa de Herodes dizendo o seguinte, versículo 4, depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão. Mas o final do versículo 5 diz, mas havia por parte da igreja oração incessante a favor de Pedro. Herodes, ele já está planejando e planejou a morte de Pedro. E Pedro não está na mão de alguém que fala e não cumpre. Pedro está na mão de alguém que acabou de mandar matar Tiago. Pedro tem o seu companheiro morto a fio de espada e agora ele tem uma promessa feita por Herodes Agripa I. Ora, acabando a festa você vai morrer, cara. Você vai ser o auge da festa porque nós vamos matar você. Mas o versículo 5, ele encerra dizendo que havia por parte da igreja uma oração incessante a favor de Pedro no cárcere. Pastor, o que o senhor quer dizer para isso? Eu quero dizer que Deus espera que em momentos desafiadores, de grande pressão, a igreja esteja orando, você esteja orando. Talvez você que está vendo esse vídeo, ou você que conhece alguém, e talvez vai enviar esse vídeo para essa pessoa, você seja alguém que está passando por uma grande pressão, sabe? Há uma sentença de morte sobre Pedro, sabe? Há uma sentença de morte para aqueles que estão anunciando as boas novas, há uma sentença dura. Pedro acaba de testemunhar a morte de Tiago, sabe? Estevão morreu um pouco atrás, ou seja, Herodes não está brincando. Essa família de reis não é uma família de quem fala e não cumpre, é uma família de quem fala e cumpre, é família de quem persegue, são pessoas sanguinárias, são essas pessoas que Pedro está nas mãos. Ele está no cárcere, debaixo da ordem desse tipo de gente. Mas, mesmo o cenário sendo o pior possível, o versículo 5 vai dizer algo interessante. Gente, toma posse disso. Havia por parte da igreja uma oração incessante a favor de Pedro. Nós temos que orar. A oração é poderosa quando nós não conseguimos mover, quando a nossa influência, quando os nossos contatos, quando os nossos recursos não podem mover. Eu quero que você ponha isso no seu coração. A oração pode mover. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos, meu irmão. Ponha isso no seu coração. Nós temos que orar. Você vê Tiago, nós falamos da carta de Tiago. Tiago fala sobre a oração. É importante orar. Há alguém enfermo. Gente, vamos orar. Vamos chamar os líderes. Vamos orar. Vamos ungir. Vai haver milagre. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. A oração, irmão e irmã, ela é poderosa. E nós temos que orar. Nós temos que falar com Deus, que clamar a Deus. Nós temos que entender isso. Pedro está no cárcere. Pedro está sentenciado à morte. Pedro pode experimentar a morte, talvez como Tiago. De alguma maneira, Pedro está correndo um risco sério, mas a Bíblia diz que a igreja está orando. Aí o verso de número 6, ele segue dizendo, na noite anterior do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão.
O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. Ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então saindo Pedro, o seguia. Guarde isso aqui, queridos, guarde isso aqui, você que está com a sua Bíblia aberta. O texto vai dizer que na noite anterior, em que Herodes iria apresentar Pedro, que ele iria morrer, o texto vai dizer que ele dormia na prisão, guardado ali por soldados, sabe, acorrentado, entre dois soldados dormindo, proteção, assim, de alto nível, de prisão, assim, de nível altíssimo. Pedro está ali preso, acorrentado, e o texto vai dizer que um anjo do Senhor sobreveio sobre aquele lugar, uma luz iluminou aquela prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Cara, você tem que crer que, independente do cenário, se você estiver orando, se nós estivermos orando, se Deus intervir, se Deus decidir agir, se tiver no propósito de Deus o não, ainda que os homens tenham dito sim, ainda que os homens tenham sentenciado a morte, se Deus falar que não, será não. Sabe, Pedro poderia passar pela morte, assim como Tiago, porque Tiago faleceu, cara. Tiago morreu, Tiago foi assassinado, foi morto, sabe? Mas Pedro aqui recebe a intervenção, há um propósito, há um querer, não é o tempo dele. E o texto vai dizer que o anjo do Senhor foi até aquela prisão, a luz iluminou aquela prisão. E eu falei esses dias na igreja, gente, e Pedro não despertou, cara. Pedro está sentenciado à morte. Pedro vai passar pela morte no dia seguinte, e na noite anterior, que está programada a sua morte, Pedro dorme um sono profundo, cara. Gente, quando eu vou viajar, quando você vai viajar, a gente às vezes não pega no sono, nós às vezes não dormimos. Quando a gente tem uma prova, nós temos uma prova para fazer no dia seguinte, você vai fazer a prova, sei lá, de habilitação, você vai prestar um vestibular, você vai viajar para Belo Horizonte, para São Paulo, para o Rio, para o exterior. Geralmente, às vezes, as pessoas têm tanta dificuldade em pegar no sono porque elas ficam ansiosas, preocupadas com a estrada, com o voo, preocupadas com as coisas. Pedro está sentenciado à morte. E na noite anterior da morte programada, ele dorme a ponto de a luz iluminar aquela prisão e ele não despertar. Eu brinquei aqui esses dias na igreja que eu disse, cara, se eu acender o celular de noite no quarto, minha esposa já acorda. Se houver um barulhinho no quarto, sabe, a minha esposa já acorda. Quantas pessoas acordam? Se a televisão for ligada, a pessoa já acorda. Se alguém pisar com tênis, com areinha da rua, há pessoas que já despertam. E Pedro não despertou. O anjo teve que tocar ele no lado e acordar ele. E aqui eu quero dizer para você, Pedro tinha uma paz. E eu creio que é uma paz de quem sabe que Deus está no controle. Pedro tem uma paz de quem sabe que se Deus não fizer, ele não pode fazer. Pedro tem uma consciência de que Deus está no controle e por isso ele consegue dormir um sono profundo a ponto de o anjo ter que despertá-lo. Eu e você precisamos dessa paz a ponto de que ainda que o cenário seja o pior possível, nós venhamos conseguir dormir. Deus quer que você tenha uma paz capaz de, no meio da tempestade, te fazer descansar nele. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Deus dá. Pode estar caindo 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas Deus deseja que você tenha paz. Pedro tem uma paz capaz de fazer ele dormir, sabendo que ele vai passar pela morte no dia seguinte. Seu companheiro foi morto a fio de espada. Estevão foi apedrejado até a morte aos pés de Saulo. Cara, e Pedro consegue dormir a ponto do anjo ter que
despertá-lo, cutucá-lo, tocá-lo do lado. Meu irmão, que palavra poderosa! Deus pode te dar essa paz e nós precisamos orar a Deus e confiar que Ele está no controle, porque se Ele não fizer, nós não vamos poder fazer. Se Ele não guardar, se Ele não nos livrar, quem vai poder nos livrar? Sabe? Em vão é o trabalho do sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Em vão são os nossos recursos para proteger a nossa casa se o Senhor não guardar. Em vão é o trabalho do sentinela para ver se tem perigo chegando, se tem inimigo chegando, se o Senhor não guardar a cidade. Sabe o que eu quero trazer no seu coração? Eu quero trazer no seu coração uma certeza que o apóstolo Pedro escreve na sua epístola, sabe? Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 12, Pedro, ele cita o Salmo 34. O Salmo 34, versículo 15 e 16, Pedro cita lá na sua epístola. Eu acredito que quando ele estava no cárcere, e aqui alguns comentaristas nos ajudam nesse momento de reflexão, talvez esse salmo passava pela cabeça do apóstolo Pedro. Quando ele está no cárcere sentenciado à morte, eu creio que o Salmo 34, verso 15 e 16, passava pela cabeça de Pedro, porque na sua epístola ele escreve algo. Epístola de 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, ele diz o seguinte, e nós precisamos entender isso, que é preciso descansar em Deus, até mesmo nos momentos difíceis. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E aqui me faz lembrar o Salmo 113, do verso 5 em diante. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra? Quem é semelhante? Que ergue o necessitado, que nos tira da situação de dificuldade e nos coloca numa situação melhor. Quem é semelhante ao nosso Deus, que se inclina? Pedro, ele diz na sua epístola em 1 Pedro 3,12, a mesma coisa que o Salmo 34, verso 15 e 16 diz, os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos. Sabe, Pedro tem a consciência, eu creio, no cárcere, que Deus contempla a sua dificuldade. Deus contempla, meu irmão, a sua dificuldade. Aí ele segue assim lá em 1 Pedro 3,12, que é o Salmo 34, 15 e 16, né? E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pedro, ao citar isso na sua epístola, eu creio que isso governava e reinava no seu coração. A certeza de que Deus o enxerga naquele cárcere. A certeza de que Deus ouve a nossa oração e se Ele não livrar, se Ele não fazer, não somos nós que vamos fazer. Nós fazemos o que cabe a nós, mas o sobrenatural, o miraculoso, só Deus pode fazer. Por isso que nós temos que fazer aquilo que é trivial, comum, rotineiro, pequeno aos olhos de muito, porque talvez é isso que vai mover o sobrenatural. Então, eu quero que você entenda isso. Pedro consegue dormir, descansar, cara, em meio a esse turbilhão, de ameaça, a esse turbilhão de pressão, de acontecimentos, sabe? Ele consegue dormir porque ele tem paz. Deus quer que você tenha paz. Paz capaz de fazer você dormir, mesmo estando inserido em cenários desafiadores. E aí você precisa do que diz o Salmo capítulo 3, verso 5, que diz assim, eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu me deito e pego no sono. Sabe, eu acordo porque o Senhor me sustenta. Nós precisamos dessa paz capaz de nos fazer descansar, repousar, dormir, pegar no sono, ciente de que há um Deus que enquanto nós dormimos, Ele cuida de tudo, que enquanto nós dormimos, Ele acrescenta. O que tem que ser acrescentado, se é livramento no amanhã, há um Deus que enquanto nós dormimos, Ele trabalha, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus, Ele não precisa mais de descanso. O nosso Deus, o guarda de Israel, ele não dorme. O Senhor está com os olhos dele sobre a sua vida. Você precisa descansar, pôr nas mãos do Senhor aquilo que te preocupa. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, meu irmão. Creia que há um Deus no controle, por isso descanse nesse Deus. Que você consiga se deitar e pegar no sono, como diz o Salmo 3, verso 5.
O Salmo 4, verso 8 vai dizer o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Olha como nós, como igreja, cara, nós precisamos dessa paz, capaz de nos fazer pegar no sono. Como diz o Salmo 4:8, eu em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu creio que Pedro, ele consegue dormir em um momento tão desafiador como mostra Atos 12, porque ele tem paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá. E o Senhor quer te dar essa paz em momentos desafiadores, uma paz capaz de te fazer pegar no sono. Nós precisamos lutar, meu irmão. Se precisar passar no médico, passe, no psicólogo, passe, no psiquiatra, passe. Se precisar tomar um remédio para ajudar, tome. Ore, busque aconselhamento, mas lute, corra atrás de ter uma paz capaz de te fazer pegar no sono e deitar, ciente de que se Deus não fizer, você por si só não vai fazer sozinho. Pedro tem essa consciência e ele consegue dormir a ponto do anjo ter que despertá-lo. Aí o texto diz que o anjo disse algo para ele, depois de despertá-lo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. O anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez, e o anjo lhe disse: põe a capa e siga-me. E aqui está o ápice do que eu falei, daquilo que é trivial. Olha como Pedro está vivendo aquilo que é miraculoso, grandioso, mas olha como Deus não exclui ações que a princípio é trivial, é algo rotineiro, é comum, é algo a princípio banal. O mesmo anjo que fez as correntes caírem por terra é o mesmo anjo que poderia levantá-lo, mas não levantou, disse: levante-se. Sabe, o mesmo anjo que veio operar algo sobrenatural naquela cela, naquela prisão, é o mesmo anjo que diz: calce as sandálias, sabe, calce as sandálias, coloque o cinto, sabe, coloque a roupa, agora siga-me. Olha como aquilo que é trivial está diretamente ligado a coisas miraculosas, ao sobrenatural. Nós temos que entender que o Deus do sobrenatural não exclui as coisas simples que cabe a nós fazermos. Cabe a Deus operar o sobrenatural, cabe a Deus operar o milagre, mas cabe a mim e a você fazer o que está direcionado a nós. Eu declarei algo esses dias na igreja local e eu quero liberar sobre a sua vida. Deus não faz por nós o que podemos fazer nós mesmos. Deus não faz por nós o que podemos fazer nós mesmos. Você tem que entender isso. Há muita coisa que é trivial, é comum, é rotineira, é corriqueira. Para muitos é banal, mas elas sustentam coisas grandes. Ir ao culto, fazer um devocional, orar pelo filho, sabe? Coisas que para muitos é rotineiro, essa pessoa faz isso todo dia, mas é justamente essas coisas que para muitos é trivial, é justamente essas coisas trivial que está sustentando coisas grandes, mantendo você firme. É justamente aquilo que você acha rotineiro, cara, corriqueiro, ir na igreja, eu vou no GP toda semana, é isso que está te mantendo de pé, porque Deus usa aquilo que é trivial para ser base para o sobrenatural. Olha como o anjo não exclui. O anjo poderia fazer ele despertar já vestido, mas o anjo não exclui, o anjo já poderia pôr ele para fora. Não, o anjo diz: levante-se, você tem que se levantar. Você tem que calçar as sandálias, você tem que pôr o cinto, você tem que se vestir. E agora você tem que me seguir, me segue. E o sobrenatural, o miraculoso vai acontecer. Irmãos, não despreze as coisas pequenas. Não despreze aquilo que para muitos é rotineiro, é corriqueiro, é trivial. Porque entre o miraculoso e a sua vida está aquilo que é trivial. Aquilo que para muitos é banal, é comum. Mas que faz toda a diferença para homens e mulheres que querem viver o sobrenatural. Toma posse disso para a sua vida. E aí Pedro experimenta esse milagre. Ele é transportado para fora. Sabe, o texto segue dizendo assim, olha, então saindo Pedro, o seguia, versículo 9, não sabendo o que era real e o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente, saindo enveredaram para uma rua.
e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Olha como estava acontecendo algo sobrenatural e Pedro não sabia discernir. Há muitas pessoas que têm algo sobrenatural acontecendo, tem algo miraculoso acontecendo e elas acham que é algo comum, sabe? Muita coisa pode estar acontecendo na sua vida e você pode estar discernindo errado, porque o texto diz que Pedro não sabe discernir o que é certo, o que é visão, o que é real, sabe? Muitos de nós podemos estar experimentando o poderoso de Deus, o sobrenatural de Deus, aquilo que é miraculoso, e achar que é algo banal, sabe? Eu disse esses dias na igreja, quantas pessoas já estão experimentando o sobrenatural, e às vezes elas acham que está vivendo algo rotineiro, algo comum. Não, já não é mais algo comum, você está experimentando o sobrenatural. Você hoje vive o sobrenatural. Um tempo atrás eu vi alguém do ramo, né, da odontologia dar um testemunho de que há anos atrás ele vivia em Belo Horizonte e ele passava um período de muita dificuldade em Belo Horizonte. De ter dificuldade, se eu não me engano, de se manter lá, de se sustentar em Belo Horizonte, sabe? E os anos foram passando, essa pessoa conseguiu se formar. Hoje ela está no ramo dela, ela trabalha no ramo dela. E às vezes eu olho a rede social daquela pessoa e eu lembro do testemunho que essa pessoa deu um dia na rede social dela. E eu digo, meu Deus, essa pessoa está vivendo sobrenatural hoje. Cara, Deus fez algo miraculoso, grandioso. E por algo grandioso, miraculoso acontecer, Deus usou coisas simples, perseverança. Deus usou resiliência, Deus usou a capacidade que nós temos de que ainda que tudo esteja desmoronando, acreditar que Ele pode fazer e seguir, sabe? Por isso que nós precisamos perseverar até o fim. Às vezes pode ser algo banal, perseverar e de novo, sabe? De novo enfrentar esse dia, já está sendo horrível. Tente mais uma vez. Lute mais uma vez, porque aquilo que para muitos é bobeira. Imagina quantas pessoas viram essa pessoa passar dificuldade e disseram, por que ela não abre mão disso, não desiste disso? Por que ela não para? Por que ela não arruma ali um trabalho e esquece isso? Mas ele perseverou, ele foi mais um dia, foi outra vez, ele tentou de novo e hoje ele vive o miraculoso, o sobrenatural. Você também pode estar diante de um momento único na sua história. O que você precisa é crer que entre o miraculoso e você há muita coisa trivial, que é levante-se, levanta, você tem que levantar. Eu vou fazer o sobrenatural, mas você levanta. Eu vou te colocar para fora, ninguém vai te ver, ninguém vai te matar, ninguém vai te ferir, mas você tem que calçar as sandálias, você tem que pôr o cinto, você tem que se arrumar. Sabe, quando você olha para as escrituras, você vai ver exemplos de pessoas que entre o miraculoso e elas tiveram que fazer o que é trivial, o que é comum, que é simples, que às vezes ninguém quer fazer. Quando você olha para quando a filha de Jairo, ela é ressuscitada, quando a filha de Jairo é ressuscitada, olha a ordem que os pais recebem. Quando a filha de Jairo, ela ressuscita, a ordem é para que os pais possam alimentar a menina. Sabe, alimente-se. Sabe, deem de comer a ela. Essa foi a ordem dos pais quando a filha de Jairo é ressuscitada. Ó, gente, agora dá de comer para ela. Sabe, quando Lázaro é ressuscitado, olha o que acontece. Olha o que acontece quando Lázaro é ressuscitado. O Senhor diz assim, alguém vai lá e tira a pedra. Presta atenção, ele vai fazer o sobrenatural, o miraculoso. Mas olha como ele diz, existe algo que é trivial, que alguém tem que fazer, tira a pedra. O anjo que removeu as correntes de Pedro, falou para Pedro, levante-se, calce as sandálias. Olha como Deus não exclui que eu e você tenhamos que fazer o que é trivial, rotineiro, comum, corriqueiro, porque é justamente cientes de que quando fazemos a nossa parte, podemos estar em um cenário em que Deus está só esperando a gente fazer a nossa parte para Ele trazer o sobrenatural. Seguindo adiante, o texto vai falar que ele decide ir à casa de Maria. Ele decide ir à casa, Atos 12:12. Ao dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Depois de Pedro experimentar o sobrenatural, ele decide ir aonde está a igreja. Ele decide ir onde a igreja está congregada e orando. Quantos de nós, depois de um milagre, não vamos mais à igreja?
não procuramos mais aqueles que torcem, que oram, que creem que Deus poderia fazer o sobrenatural. Pedro ensina que depois de um grande milagre, nós precisamos testemunhar, nós precisamos estar no coletivo, queridos. Quantas pessoas depois de um grande milagre somem da igreja? Quantas pessoas depois de experimentarem algo grandioso nunca mais dão as caras na igreja? Pedro volta, e aí quando ele volta, o versículo 13 diz que ele bate na porta da frente. Uma empregada chamada Rode, ela foi ver quem era, verso 14, reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que não fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Rode, essa empregada, quando ela vê alguém batendo na porta, ela diz assim, gente, Pedro está na porta, ela fica em êxtase, ela não consegue abrir a porta. Será que nós conseguimos nos alegrar com o que Deus fez na vida do outro? A igreja que está orando, ela precisa se alegrar com a resposta de oração dela e com a resposta de oração que outros estão experimentando. Rode não consegue abrir a porta. Ela vai falar, o versículo 15, e as pessoas dizem, você é uma louca. Não é ele, é o anjo dele. É uma tradição, um costume, uma crendice judaica de que as pessoas tinham um anjo da guarda. Eles dizem, não é ele, é o anjo dele. O que você está ouvindo é o anjo dele. Nós estamos aqui orando, pode ser o anjo dele. Ela diz, não, ela persiste. O versículo de número 15, parte B, persistia em afirmar que era Pedro. Rode insiste, não, gente, é ele, está do lado de fora, nós oramos e a resposta está aí. Quantas pessoas já têm a resposta, mas não estão crendo que é a resposta, sabe? Aí o texto vai dizendo 16, enquanto isso, Pedro continuava batendo, quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. 17, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão. Preste atenção, Pedro está de fora batendo e a igreja que estava orando, esperando isso, está dizendo, não é ele. Presta atenção, enquanto a igreja está duvidando, Pedro está de fora correndo risco, gente. E quando ele entra no 17, ele diz, fica calado, gente, fica calado. Põe isso no seu coração e que o Senhor guarde você e essa palavra possa gerar vida no seu interior, querido. Entre o miraculoso e a sua vida há muita coisa trivial. Não despreze as coisas pequenas, as faça. Ore todos os dias, faça um devocional todos os dias, congregue na igreja local, não deixe de estar na igreja local, ore, busque, jejue, ajude o próximo, dê bom dia, faça as coisas que é trivial, porque às vezes achamos que para experimentar o miraculoso, para experimentar o sobrenatural, nós temos que ficar esperando só coisas grandes acontecerem, não. A grande parte das coisas grandiosas que iremos viver, elas serão de alguma maneira trazidas até nós por meio de coisas pequenas. São pequenos gestos, pequenas ações que movem coisas grandes. Que o Senhor possa te abençoar de uma maneira poderosa e que você possa ler Atos dos Apóstolos e crescer em nome de Jesus. Sabendo sempre que o que compartilhamos é 5 pães e 2 peixinhos. Pode não valer nada para alguns, mas para alguém pode valer alguma coisa. Leia a palavra de Deus, faça o seu devocional, porque Deus vai te revelar coisas maiores e melhores. Beijão no seu coração, fique na paz.